Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, o videocast da JF-TV. Hoje nós batemos um papo sobre administração pública com o vereador Bejane Júnior, do Podemos, e o ex-prefeito de Juiz de Fora, Carlos Alberto Bejane, também pai do vereador Bejaninho. Então, bora pegar aquela caneca com café, ficar ligado aqui com a gente, enquanto a gente fala de política no município. A administração pública, sob o aspecto subjetivo, é o conjunto de agentes, órgãos e entidades instituídos para a realização dos objetivos do governo. Já sob o aspecto objetivo, a administração abrange o conjunto de funções necessárias para a realização dos serviços públicos que visam a atender aos interesses coletivos. Dito isso, a gente foca nos interesses coletivos, que são o objetivo aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora, né, Bejaninho? Seja muito bem-vindo novamente ao Café com Política. Bejane, que está estreando aqui com a gente nesse episódio, muito bem-vindo também. Nosso protocolo, por nada, nosso protocolo é sempre começar com o vereador da casa. Claro. Então, vamos lá, Bejaninho. Administração pública, o tema é amplo, dá aqui uma série de videocast. Mas queria te perguntar o seguinte, a política acho que está na veia aí, está no sangue, é hereditária na sua família. E eu te pergunto, você cresceu aí vendo essa administração pública, né? Como que isso te influenciou e influencia agora na vereança, né? No seu primeiro mandato enquanto vereador? Oi, Judite, prazer estar aqui, né? Cumprimentar os servidores também da nossa TV, né, JF-TV, que está fazendo um trabalho belíssimo hoje na cidade de Juiz de Fora e toda a região. Fico feliz de retornar, cumprimentar meu pai também, ex-prefeito Bejane. E a realidade é essa mesma, né? Eu nasci assistindo a política muito de perto. Eu nasci já com um pai que tinha sido prefeito de Juiz de Fora. Já com a campanha ali de 96, eu com 1 ano de idade, né? Eu, obviamente não me recordo, mas isso eu acho que fica impregnado na nossa natureza. E aí já vendo deputado em 98 e o legislativo, as pessoas às vezes se enganam de pensar que o legislativo ele é um órgão muito distante da questão da operação, da governabilidade, e não. O legislativo, na verdade, ele auxilia muito a governabilidade, seja ele federal, seja do estado, seja do município. Isso é muito importante. Então, o que eu vi muito dele fazendo, né, na minha juventude, na minha infância, na Assembleia Legislativa para o governo de Minas Gerais, né, como um legislador, como um fiscalizador, né, e ajudando na governabilidade do nosso estado, tanto o governador Itamar Franco quanto o governador Aécio Neves, eu tento fazer isso aqui hoje durante esse meu primeiro mandato, né, ajudar aí a promover as boas pautas da política para que a gente possa ter uma cidade um pouco mais feliz, né? Obviamente a gente esbarra em algumas situações, mas buscamos, né, com um pouquinho dessa experiência que a gente adquiriu ao lado do Carlos Alberto Bejane, né, do meu pai, para trazer para melhorar a vida do Juiz Forano, da Juiz Forana. Prazer muito grande estar aqui e poder falar de administração do lado desse homem, sem dúvida nenhuma, é sempre um grande aprendizado. Pois é, ele que traz aí toda a experiência para a gente, né, Bejane? Bejane foi prefeito por 2 mandatos e deputado estadual também por 2 mandatos, né? Inclusive lá no início dos anos 2000, eu me lembro muito do Bejaninho no palanque, né? Na época a gente ainda tinha os comícios, já né? Se foram grandes 20 comícios. Anos, já se foram 20 anos. Pois é, e ele era pequenininho, eu trabalhava na tribuna, me lembro dele. Era o showmício, né? Showmício. Como é que foi isso, Bejane? Você como pai e tal, e traçou essa carreira, né? Trilhou aí essa carreira toda na política? Foi por acaso, porque na verdade, lá na década de 80, eu trabalhava no rádio, como você. Uhum. A gente era da imprensa e eu cobria reportagem exterior, né? O Comando 730 foi o primeiro carro de reportagem exterior que o Juiz de Fora teve. Uhum. A Rádio Capital não teve isso, eu trabalhei lá desde 72. Eu fiz 50 anos agora em 2022 de rádio, né? Então, lá na Rádio Céu, não tinha na Rádio Nova Cidade que surgiu. Eu tinha já uma experiência da Rádio Itatiaia, da própria Jovem Pan, e de fazer essas coberturas externas, que chegamos aqui, retornamos para Juiz de Fora, o Domingos Frias, o Melo Reis, que era o dono da rádio, a Nova Cidade, e acabou nos criando, o Domingos Frias criou o Comando 730 reportagem. E o Comando 730 acabou sendo um mostrador o que era Juiz de Fora para mim, né? Porque eu cobria os bairros, as necessidades que lá existiam,
eu cobria político importante que vinha na cidade, eu cobria polícia, enfim, você, em reportagem na rua, você passa a ser cobre tudo, né? Tudo que acontece. Conhece a cidade, né? Sim, Conhece a cidade nos mínimos detalhes. Tanto é que quando eu fui candidato em 88, eu não precisei de projeto de governo. Eu já tinha ele na minha cabeça, né? Eu sabia o que o bairro industrial precisava, eu sabia o que o bairro Barreiro do Triunfo, Floresta, Retiro, enfim, eu conhecia toda a cidade. E ganhamos as eleições. Mas administrar uma cidade como Juiz de Fora é uma cidade que muita gente fala assim, mas Juiz de Fora, o centro comercial de Juiz de Fora está entre os morros, é um vale. Sim, né? Juiz de Fora nasceu lá no bairro Santo Antônio, teve a primeiro conjunto de pessoas formando, não é um distrito, mas formando um aglomerado de pessoas, foi em Paula Lima, depois foi em Torreões, depois veio Borboleta, aí veio a linha férrea, surgiu a Praça da Estação. E aí surgiu o Centro Comercial Juiz de Fora. Todo mundo sabe, é claro que sim, né? Se você pudesse programar uma nova Juiz de Fora, a nova Juiz de Fora, o Centro Comercial Juiz de Fora, seria Benfica, porque é um lugar plano, onde tem muita água, onde tem muita energia elétrica. Então, tudo ali... tem espaço para crescer ainda, né? Tem. Ali é plano. Então, ali seria o novo Centro Comercial Juiz de Fora. Mas não é. Juiz de Fora continua sendo a Rua Alfred, Marechal, a Mister Mu, São João, Santa Rita, a Rio Branco, essa avenida maravilhosa que nós temos. Enfim, e é uma cidade que cresceu de uma maneira desordenada. E eu faço parte disso. Embora eu tenha mandado para a Câmara, essa casa aqui, quando prefeito pela segunda vez, um projeto de lei para exigir que qualquer construção do Olegário Maciel até o Bom Pastor, até a Praça da Estação, até o Manuel Honório, qualquer construção não poderia passar de 4 andares, por entender e estar acompanhando São Paulo. Um grupo de franceses lá estavam fazendo estudo por que São Paulo estava alagando tanto. Porque o rio que corta São Paulo, Arrudas, não estava dando conta de receber aquela água toda. Então, os franceses, naquela época, olha, para São Paulo ter uma vida mais tranquila, ela precisa derrubar pelo menos 500 prédios. Você imagina? Então, eu acompanhando isso, falei, peraí, Juiz de Fora está no vale, do centro comercial. Tudo que vem de cima vai vir para baixo. Vai para o Rio Paraibuna. Esse rio não aguenta, como não está aguentando, né? Então, nós tivemos há poucos dias aí água na Getúlio Vargas. A água na Getúlio Vargas nós tivemos em 1940, quando houve a enchente de 40, que pegou a Casa Chique, que era na Getúlio Vargas. Depois disso, nunca mais. Agora já chegou água na Getúlio Vargas. Então, são detalhes importantes, porque administrar é você pensar saúde, educação, gerar novos empregos, é você saneamento básico, segurança e ter recurso para você poder ter o comércio ativo. Você sabia que o salário que a prefeitura paga hoje, que gera em torno de 36 a 40 milhões mês, é o que a prefeitura folha de pagamento da prefeitura, gera em torno disso, de 36 a 40 milhões, se eu não estou enganado. Né? Isso para o comércio representa 70% da arrecadação dele. 70%. Então, eu me lembro, quando o Tarcísio foi prefeito, ele passou 6 meses atrasando o salário. Como que sentiu o comércio de Juiz de Fora? Então, o maior empregador da nossa região, pegando o sul de Minas, vertentes, pegando parte do norte de Minas, é a prefeitura de Juiz de Fora. Se você colocar pensionistas, se você colocar aposentados e os ativa, você passa de 20 mil funcionários. Então, administrar uma cidade como Juiz de Fora, desculpe, é justamente isso, é você olhar o todo dela. Então, a educação, como é que está? A segurança, como está? Espera aí, e trabalho, está gerando emprego? Se não está gerando emprego, eu estou perdendo gente daqui para outro estado, ou estou perdendo gente para bandidagem. Porque se o cidadão está desempregado, ele é casado, tem filho, não tem dinheiro, ele vai tentar arrumar de qualquer maneira. É isso que está acontecendo. Então, você tem que incentivar a área de emprego, você tem que dar condições da saúde,
Eu hoje, sabe, eu analisando o Juiz de Fora, que a gente mesmo não estando lá, a gente analisa, todo bairro polo da cidade deveria ter uma UPA, pelo menos, com 10 leitos, 24 horas por dia. Porque Juiz de Fora virou várias cidades. Você tem a Zona Norte, que tem a cidade de Benfica, que é grande. Você tem a cidade de Nova Era e Santa Cruz juntos, que é grande. Você tem mais na frente o Joque 1, Joque 2, Joque 3, que é outra cidade grande. Você tem para lá de cá, você tem o Manuel Honório, que é grande. Você tem Bandeirantes, que é grande. Você tem Grama. Você tem São Benedito, você tem São Bernardo, Vila Alpina, você tem Barra de Luz, você tem Vila Ideal, enfim. Seriam várias subprefeituras, você tem várias, né? cidades, exatamente. Você deveria ter, já está na hora, ou já passou da hora até, de você ter UPAs, né, ou local para atender a saúde 24 horas por dia, pelo menos com 10 leitos, e uma ambulância para transportar para os locais adequados, essas pessoas serem tratadas. Bejane, essa é uma preocupação aí que eu vejo que foi herdada aí pro Bejaninho herdou, né? Sim. Existe uma preocupação grande aí no mandato dele com a saúde pública, né? Principalmente lá na região Nordeste, que tem um carinho especial. Você não tem uma pesquisa, um levantamento, eu falei isso para ele até para providenciar, um levantamento de quantas pessoas já perderam suas vidas de Filgueiras para chegar em Santa Luzia ou chegar em Benfica para ser atendido ou São Pedro. Porque chegou à noite com João Penido, com as portas fechadas, que é um absurdo. Na minha época ele ficava aberto, né? Porque eu tinha um bom relacionamento com o governador e nós bancávamos, inclusive, com umas obras lá. Então, olha a quantidade de pessoas que podem já, e com certeza perderam suas vidas, porque você perde a sua vida em questão de minuto. E o deslocamento é grande, né? Mesmo. Aí você passa para a área de trabalho. O Juiz de Fora está faltando emprego. Quando nós criamos a Deusdete Salgado, aquilo ali era um caminho de boi. Ali está gerando 2.000, 3.000 empregos. Trouxemos Shopping Independência, trouxemos o Mr. Shop, que foi o primeiro praticamente da cidade. Né? Nós fizemos com que 3 grandes hospitais, Albert Seib, Monte Sinai e Unimed, que é Juiz de Fora. Se imagina se não tivesse esses 3 grandes hospitais. Né? Quer dizer, está ligado à saúde e emprego também. Com certeza. Emprego. Então, agora, eu queria passar a bola para o Bejaninho só um pouquinho, para a gente não perder o foco. Não, senão eu vou ficar aqui uma hora. Mas a gente volta, a gente vai voltar. Bejane Pai disse sobre essa administração pública, né, desse foco e dessas várias áreas, né? Não é só a saúde, não é só o emprego, não é só a infraestrutura, questão de enchente, de rios, de prédios altos, muitos prédios, condomínios, né? Cidade alta, centro da cidade. Agora, para isso, Bejane, é preciso também um grupo forte, né? Um governo consistente, mas também uma consonância com a Câmara Municipal, né, com os vereadores da Câmara e tal. Como é que você avalia isso agora já só com 2 anos e meio, né, de executivo mandato? Só funciona se estiver em parceria com o Legislativo. Exato. Era essa análise que eu queria escutar aqui do Bejaninho com essa experiência de vida toda, né, na política, mas com 2 anos e meio agora de mandato. Sim, mas já consegue falar. Existe aí uma Judite, interlocução com o executivo. Na verdade, aí eu vou começar quando você fala da questão do grupo, tá? Uma coisa que eu sempre gostei de fazer é análise política. Eu acho que eu gosto muito da ponta da linha da vida política, mas eu gosto também muito do bastidor. E isso é importante, que é do bastidor que sai para a vida real, que atinge o cidadão, a cidadã. Sim. Hoje você não tem grupos políticos em Juiz de Fora. Isso é muito pouco. A prefeita Margarida tem um grupo dela. Ela tem um grupo dela hoje e isso a diferencia em questões de política eleitoral e isso a diferencia até mesmo no trato aqui dentro desta casa. Obviamente, isso tudo influencia. Porque eu falei aqui ainda num outro programa que o executivo, você vota em uma pessoa, essa pessoa ganha a eleição, toma posse como prefeito ou prefeita, no caso de Juiz de Fora, prefeita, e todo aquele arcabouço de funcionários de primeiro escalão, segundo escalão, quem coloca é ela. Sim. Quem chama é ela. Então você vota em um. Os cargos de confiança. Você vota em um e você tem ali uma série de pessoas que são colocadas por essa pessoa.
Quando a gente fala que o poder emana do povo, o que chega mais próximo dessa expressão, desse que na verdade é um direito, né, de todo cidadão e cidadã acreditar que o poder emana de fato do povo, porque é assim que deve ser, é constitucional, isso vem de 88, a gente fala do legislativo. Porque é do legislativo, de fato, onde você vota. Por exemplo, Juiz de Fora, são 19 vereadores. 19 foram votados, são 19 na rua trabalhando diariamente. Uma cabeça diferente da outra. Votos com perfis diferentes. Então, isso daí, eu acho que o legislativo tem essa questão muito apaixonante para quem gosta de política e para quem quer ter o entendimento do que é um município, do que é um estado, do que é uma república, como é o Brasil. Então, dessa maneira, eu vou tentando entender, compreender as nossas experiências de vivência aqui dentro, com esse relacionamento com o Poder Executivo. Eu sempre deixei muito claro para as pessoas de que aquilo que é bom para o município, independente da prefeita Margarida ser uma prefeita mais à esquerda, e eu me vejo, né, sempre como político de centro, porque eu acredito que a política da esquerda tem coisas boas a você utilizar, a política da direita tem coisas boas também, o que mata no Brasil hoje é esse extremismo, mas eu estou aqui sempre para votar favoravelmente a minha cidade. Da mesma maneira que eu fiscalizo, que eu busco o meu poder de atuação em cima daquilo que eu julgo estar errado, isso eu aprendi muito contigo, mas eu voto a favor da minha cidade. Eu acho que isso é o mais importante, nós não perdermos o foco, não colocarmos a politicagem à frente da boa política. A boa política, ela preza por um bom relacionamento e por boas experiências que você tem ali dentro dessa relação para trazer, de fato, dias melhores para a nossa cidade. Porque eu estou vereador, não nasci vereador, né? O dia de amanhã a Deus pertence. Então eu quero, né, se um dia eu sair, deixar esse mandato, olhar e falar, poxa, eu contribuí, ainda que um pouquinho, né, com as ferramentas que eu tinha para construir uma cidade um pouco melhor. E hoje, principalmente com as emendas parlamentares também, Judite, nós temos um poder também, não de executivo, mas um pouco do poder da execução que o executivo tem. Então isso também é um ponto muito importante, nos ajuda e auxilia muito no mandato. Com certeza, é um poder importante. Sim, com certeza. Né? Com certeza. E agora, nós estamos, falando dessa coisa aí, executivo com legislativo, nós estamos na época aí de apreciação para uma votação em breve da lei, creio que a mais importante lei do ano, né? Assim, que é a lei orçamentária anual, né? Que tem tudo a ver com a administração pública, tá? É a lei que está mais diretamente relacionada à administração pública, né? Com foco aí no que vai ser feito no ano que vem, né? O orçamento, ele vai ser destinado tal parte para a área X, tal parte para a área Y. O nosso prefeito que passou por algumas, né? Pois e aí, eu queria ouvir dos dois, assim, o foco, né? Qual deveria ser o foco dessa lei orçamentária para 2024? Eu vou resumir para você o que é o orçamento, tá? Você tem 18% na saúde, você tem 27% na educação, lei, tá? Aí já vai 45%, 50% na folha, 95%, sobra 5%. Pois é, e aí? Você pagar IPTU, pagar energia elétrica, pagar aluguel de prédio que você aluga, comprar petróleo, 5%. Acabou. Então você tem que buscar recurso aonde? É Brasília, Belo Horizonte, se tiver, que não tem, Brasília ou exterior. Você tem que buscar, para você fazer alguma coisa na sua cidade. E buscar, evidentemente, naquelas obras sociais que o governo faz, né, que é o PAC e outras coisas mais, buscar verba para você aumentar o número de pessoas na educação, de alojamento, ou seja, de colégios. Creche é uma coisa fundamental hoje, porque tanto o marido como a mulher trabalham, a criança vai ficar com quem? Se não tem para levar para a creche, coloca onde? Né? Então, é fundamental a creche. A educação sempre foi fundamental. Então, o orçamento que virá ano que vem, nós já sabemos. É desse jeito, 18% na saúde, 27% na educação e 50% de folha, sobra 5%. Então, o orçamento que vem ano que vem é para cumprir o básico. Você tem que estar bem com o governo, a Margarida é do PT, a Margarida é Lula, né? O Lula tem a caneta maior, que é o único governo que pode emitir bônus, é o governo federal, que quem emitir bônus é fazer com que a Casa Moeda fabrique dinheiro. Mas isso vai trazer inflação, sim, mas é o único que tem esse poder de fazer a Casa Moeda criar dinheiro, por isso existe o teto, que não está sendo respeitado. Nós estamos com 170 bilhões estourado do teto, né? Tomara que o Lula já avisou até com antecedência,
que não vai zerar esse ano. Pois é. Vai ficar para o ano 2024. Tal do déficit Então, zero, né? eu gostaria, se você me permite, porque eu sei que o tempo já está indo, de falar das chuvas que estão acontecendo, das obras que estão sendo feitas no bairro industrial, das famosas obras que estão falando que vão fazer em Santa Luzia, no Linhares. Até porque agora a gente vai começar esse período. Vai Estamos começar, já no período não, chuvoso, né? não, não. Agora Isso é em só, outubro. Vai piorar. Né? Isso aqui é o efeito El Ninho que nós estamos pegando, né? A chuva mesmo começa em dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, você tem chuvas pesadas aí. E nesse período agora já está avisando o que tem. Então, eu fico imaginando que eu vi o projeto Santa Luzia. Não adianta pensar em afundar o córrego, porque não vão conseguir. Ali é argila. Se tirar aqueles vergalhões que tem no meio, que não é para enfeite, não. Aquilo é para segurar o córrego e ele não cair. Aqueles vergalhões que tem no meio de trilhos ali colocados, ali, quando enche d'água, da marola, dá. Porque está vindo muita água. Vem da BR-040, vem do Marilândia, vem do Jardim da Serra, vem da BR-040. E pega ali junto na Deusdete Salgado, né? Então, junta tudo com mais um erro que fizeram, deixar construir o Estrela Sul, que é um condomínio novo, que descascaram o morro, desce o barro junto com a água, vai para Santa Luzia, e aí água com barro fica pesada, transtorno geral. Ali, o que tem que ser feito para diminuir a pressão de tudo isso, é lá perto da Potência do Sul, um piscinão, para segurar a água que vem da BR-040, Marilândia, Jardim da Serra, BR-040, vai segurar a água ali, piscinão, e tem espaço para isso, foi deixado propositalmente ali. Outro que tem que ser feito, mas de maneira correta, não aproveitando a topografia do terreno, que é ali na Estrela Sul, para você diminuir a quantidade... Outro piscinão. Uhum. Esses dois têm que ser feitos. Agora, ao mesmo tempo, eu me pergunto por que estão autorizando, já está em obra, fazer um condomínio no Parque de ali no Parque da Lajinha. Já está a máquina trabalhando lá, já colocaram inclusive os manilhões saindo no Córrego de Santa Luzia. Eu não entendo isso. Eu gostaria que alguém lá do governo, da Margarida, me explicasse, porque de repente eu que estou errado. Como é que vai construir um condomínio que vai jogar toda a água, esgoto, água no córrego de Santa Luzia, se ao mesmo tempo está falando que vai fazer obra para acabar essas enchentes que incomodam muito os moradores e comerciantes? Resta saber se os estudos comprovam que as obras, o córrego vai aguentar, né? Queria pegar esse gancho aí dessas ideias que o ex-prefeito Bejani está, inclusive, dando, porque são ideias, essas questões dos piscinões. Não falou. Não, piscinão nós trouxemos. Isso não surgiu de agora, isso é coisa antiga. Se eu ficasse mais 4 anos, eu tinha feito. Uhum. Porque nós trouxemos de São Paulo engenheiros que fazem os piscinões de São Paulo para ver aqui em Juiz de Fora os locais que eram necessários. Uhum. E dentre os locais, a necessidade da Deusdete Salgado. Isso está lá na prefeitura. Uhum. E existe viabilidade. Aí eu pergunto, Bejanin, com toda essa questão aí de ideias, projetos, planos para uma Juiz de Fora, haveria intenção da sua parte na Prefeitura de Juiz de Fora, né? A gente vem aí para eleições municipais no próximo ano, ou, se não para a Prefeitura, enquanto vereador, o que a Câmara pode fazer em relação a essas questões aí que seu pai acabou de dizer sobre chuvas, aprovações de projetos, né? Como esses agora para resolver o problema, nem para mitigar, né, mas para resolver o problema das enchentes em Juiz de Fora. Judite, na realidade, a Câmara ela não aprova projeto técnico. Uhum. Né? A Câmara aprova projeto que tem um viés ali econômico, orçamentário para a busca de um possível empréstimo. Muitas pessoas falam, mas e o empréstimo que vocês aprovaram aí de tantos milhões para as obras dos bairros que sofrem com as recorrentes chuvas? Nós não aprovamos o projeto nem das obras, e nós não aprovamos o projeto nem do empréstimo. Nós aprovamos que a cidade de Juiz de Fora pudesse pleitear esse empréstimo lá na frente. E agora as coisas estão andando, mas a nível Brasília, ponto. Então a Câmara ela entra nessa discussão, nesse embate, e acho que é muito positivo. E eu sempre deixei muito claro para as pessoas, antes mesmo de ser vereador, eu ia até esses pontos de alagamento. Você ia fazer o quê? Você ia fazer politicagem, botar... Não. Eu
eu ia ser, como eu vou ainda, honesto com as pessoas ali, sabe? Buscar ser sensível, conversar, bater um papo, ligo para a prefeita, né? Sempre me atende com muita agilidade nesses momentos. Prefeita, precisamos do caminhão-pipa aqui, que é aquela questão que você tem paliativa depois de um período de muita chuva, né? A chuva torrencial cai e de repente alaga tudo. Então eu estou sempre ali com essas pessoas. Então eu não poderia votar contrariamente. Isso não poderia, vereador, não poderia, não ser poderia. Humano, né? Não poderia, de jeito nenhum. E assim, quando você fala da questão da prefeitura, essa daí é lógico, né? Se eu falar para você que eu não tenho a vontade de disputar, né? Chegar na prefeitura já é outra situação. Mas eu acho que debater o município num nível de executivo, durante um período eleitoral, colocar as nossas ideias, as nossas pautas, acho que isso é muito positivo. Acho que isso já seria uma bênção muito grande de Deus e vai ter o tempo disso acontecer. Tenho fé em Deus que vai ter o tempo. Deixa eu completar só essa parte da... Pode terminar. Fica à vontade. Eu quero só completar essa parte de alagamento. E, Margarida, vou falar para você. Eu te falei no início, quando você ia tomar posse. Margarida, tirar as dragas do Rio Paraibuna. Volta com essas dragas imediatamente. Os 4 anos que eu fui prefeito, os 8 anos, 4 lá em 88, 89... até 92, e depois 2005 até 2008, as dragas ficaram durante todos os dias. Começa lá no Joque 2 e vem até a ponte da Rua Alfred, onde tem um paredão que são pedras, rochas, onde a ponte foi construída em cima. Se detonarmos aquela rocha, cai a ponte, então não pode. Então o que você tem que fazer? Dar velocidade na água, para ela vir não ter uma parede, fazendo com que ela pare ali, ela volte, e com isso alaga mais rapidamente o bairro Industrial, Francisco Bernardino, Barbosa Laje, aquela região toda. Então, mais uma vez eu estou te falando, o meio ambiente não pode proibir de usar draga no rio, tirando o assoreamento. Se vocês observam hoje, passando pela margem do rio, na época da seca, você vai ver que sobrou para passar água um trecho pequeno. A lateral está toda assoreada. O Rio Paraibuna, ele vai até no final, ele não fica apenas com uma faixa no meio do assoreamento para passar água, e isso é ruim porque não tem a draga. Então isso vai amenizar, porque o bairro industrial, o culpado de tudo é quem deu o habite para morar ali. Essa é verdade, porque é um bairro abaixo do rio. O rio sobe, não adianta, essa obra está sendo feita lá do córrego, eu sinceramente até agora não entendi. A não ser a boa vontade da prefeita de mostrar que está fazendo alguma coisa, porque eu não entendi. Porque o que enche o bairro industrial não é o córrego. O que enche o bairro industrial é o Rio Paraibuna quando ele sobe. O córrego, na verdade, ele traz mau cheiro, ele traz uma série de consequências ruins ali para o bairro, a gente sabe disso, mas não é o causador das enchentes. Bom, voltando para a questão da administração pública, que não está totalmente fora do nosso assunto aí da imprensa, mas eu gostaria que vocês passassem agora para as considerações finais, para a gente ir encerrando o programa, dando essa voz aí para o Bejaninho e para o Bejane Pai. Eu agradeço a você, agradeço a TV Câmara, né, por essa oportunidade. É sempre bom a gente ter a oportunidade de falar. E o trabalho de vocês, que é realmente um trabalho independente, tanto é que eu estou falando o que eu quero. E vocês não me pediram hora nenhuma para cortar, né? É a casa da transparência. É a casa da transparência. Bejane? Então, parabéns a vocês. Muito obrigado. A gente que agradece. Judite, é sempre um prazer dividir o espaço contigo, um prazer falar para Juiz de Fora através da nossa JFTV, né, cumprimentar os funcionários aqui que fazem, eu estou aqui dentro, eu sou vereador, eu sei da dificuldade que vocês passam todos os dias e sei também do compromisso que a mesa diretora dessa casa, né, na pessoa do presidente Zé Márcio Garotinho, tem também de buscar, qualificar cada vez mais, de buscar cada vez mais, né, colocar as ferramentas necessárias para o desempenho do trabalho de vocês. Então eu deixo aqui o meu cumprimento muito especial a cada profissional da nossa JFTV, da nossa Casa Legislativa, né, que faz acontecer o nosso dia a dia. Forte abraço a todos, que Deus abençoe. E seguimos aí trabalhando, buscando aí dias melhores para a cidade. Eu gosto de deixar sempre assim o final da nossa fala, trabalhando sempre para Juiz de Fora, porque eu quero que o dia de amanhã seja ainda melhor do que está sendo o dia de hoje, né? E com fé em Deus a gente chega lá.
Essa é a meta, né? Obrigado. Repetindo sua fala, para mim também é uma honra trabalhar aqui, né? Não como vereadora, mas enquanto jornalista, como a gente acabou de dizer, em prol dessa transparência do cidadão juiz forano, né? Levando a comunicação por esse lado. E foi uma honra receber aqui o Carlos Alberto Pejani e o Pejanin, novamente, que está aqui com a gente diariamente. Foi um prazer. Tá? Eu agradeço também a você que acompanhou a gente neste bate-papo, lembrando que o videocast Café com Política, ele é reprisado, ele vai ao ar às terças às 21 horas e é reprisado às quintas e sábados também às 21 horas. Os videocasts, todos os episódios também estão disponíveis lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço e até a próxima!